Então, conforme a leitura inicial, o corpo de vocês está mais tranquilo agora. Não vai ter comichões, taquicardia. Vamos relembrar rapidamente esta anatomia do ser. Porque para nós, estudiosos da própria consciência, sabemos que autoconhecimento é o conhecimento da anatomia. Eu sei do que eu sou constituído. Autodescobrimento é da minha fisiologia. Eu sei como tudo isso funciona. Autoamor é quando eu sei que tudo isso funciona, sei do que é constituído e sei consertar quando estraga. Autorrealização é quando eu já sei me conduzir e coloco o meu universo a serviço do seu, para ajudar você a reorganizar o seu, mas sem desejar aprisionar você. Você tem tanto quanto eu, só vou lembrar do que você possui para que você possa caminhar com as próprias luzes. E a autoiluminação é quando eu e tudo que existe na criação já não tem mais diferença. Todos somos um. Então agora a minha preocupação é com tudo que existe na criação, não somente com você que está mais próxima de mim. Se o espírito tem quase a idade do universo, ele, para Leon Denis, existe em todas as partes no universo e todas as partes do universo têm links dentro dele. Então o universo inteiro está dentro de nós e nós estamos no universo, para Leon Denis. A vontade, como eu disse com o autor, agora preste atenção que são informações diferentes. A vontade no espírito é a onipotência dele sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Mas como vocês perceberam, não dá para pensar alguma coisa sem reprogramar o subconsciente. Não tem como levar alguma coisa a efeito sem avisar o inconsciente do que nós vamos fazer. De forma que, se a vontade é essa potência toda, aqui está o oceano de informações não promovidas. E necessitamos promovê-las. Na mente, os recursos são inesgotáveis e inestancáveis, por ser uma expressão ou a emanação da própria consciência. Na consciência, por meio do centro coronário, com 972 entidades, agora vocês já sabem que as virtudes são entidades, 972 entidades ou virtudes, as 12 centrais se compõem das mais enobrecedoras ou das mais essenciais. A fé não conta porque é mãe de todas elas. É o que nós chamamos no espírito de intuição. Fé vivenciada compõe a intuição. Então a intuição é a gerente desse centro coronário. As 12 pétalas centrais obedecem-na diretamente. E tudo que são construído nestas 12, o produto é da intuição. E tudo que acontece nas 960 periféricas transforma-se na vontade, ou estão a serviço da vontade. As 12 chamamos de ministros diretores e as 960 agentes construtores. Então o centro coronário pode trazer então a ordem e ao mesmo tempo os substratos. A ordem ou a lei expressa-se através da intuição, gravando-se na contextura da vontade, mas as 960 como agentes construtores transmuta o fluido universal e o transforma, segundo Emmanuel, na energia que vai dar forma às figuras de nossa imaginação. Então, quando a vontade chega na mente para entregar a encomenda, chega com a ordem e ao mesmo tempo a matéria-prima. A matéria-prima vai dar forma, porque são as energias, ou forma-se das energias, vai dar forma à figura de nossa imaginação. A lei, que é a virtude que vai encarnar, vai dar vida. Então o pensamento, conduzido pela inteligência, auxiliado pela imaginação, transformando essa substância na forma,
A virtude que vamos encarnar para solucionar a situação, quer seja a tolerância, a compaixão e etc., vai encarnar nesse pensamento. A vontade é uma roupagem que vestem os pensamentos, as ideias, para transportá-los até onde gostaríamos que eles atuassem. Joana de Ângeles. Palavras são roupagens. Eu vou vestir esse pensamento com tais palavras, para que elas tenham a sua direção. Nesse sentido, pensamento, inteligência, imaginação dão forma, sentimentos, virtudes dão vida, palavras dão movimento, atitudes dão direção a esse conteúdo. Todas as vezes que vamos orar, nós estamos no universo consciente na mente. Porque em cada palavra eu vou revelar uma intenção em silêncio, e nesse silêncio eu vou ser ouvido pelo Cristo e o Deus que existe em mim. Lembra com Jesus: quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento, o campo mental, feche as portas, desligue-os dos sentidos que nos liga ao mundo, fale ao Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. Mais ou menos as palavras da época foi essa: Pai nosso do céu, ou dos céus, se preferirem. Santo é o teu nome, tua vontade se faz, na terra, perispírito e corpo, como em toda parte de suas subdivisões. Dá-nos hoje nossa parte de pão, conforme o meu trabalho. Perdoa as minhas culpas, quando eu houver perdoado a culpa daqueles que me ofenderam. Não me deixes entregues às provações, não me deixes sozinho, porque assim me resgatas do mal. E se eu gostei do contrato, eu assino, assim seja, ou amém, ou que seja assim. Por isso que Allan Kardec narra que na oração cada palavra verbalizada ou não deve revelar uma intenção de mudança. E a mente está entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, com objetivos de promoção, de renovação, segundo André Luiz. A mente em si é um campo neutro, ela é um hardware. Vai depender do drive que eu colocar para me comunicar com a placa-mãe. Vai depender disto. E do software que eu vou usar para fazer esse hardware funcionar. Porque eu posso pôr um editor de texto que não me dá condições. Então não é ela que nos perturba. São os pensamentos que eu vou trabalhar nela segundo a minha inteligência, e de acordo com esse trabalho, as visitas do inconsciente, que esse inconsciente fica tranquilo, porque o espírito está encarnando virtudes, intencionando transformar a realidade no subconsciente, que é uma fração desse inconsciente. Se eu fizer isso em tempo hábil, tudo que eu construo no consciente, eu estou transformando a pauta que está no subconsciente, usando os veículos de expressão, construindo novas realidades e transportando-as, porque para levar de volta os talentos promovidos para a minha consciência, eu preciso passar pelo umbral em mim. E eu preciso pacificar esse povo. Se eu levar as situações em tempo hábil que ele precisa para se promover, o inconsciente, ele não vem aqui me perturbar. Agora, se eu não estiver fazendo isso em tempo hábil, ele me sitia, segundo Joana de Ângeles, e eu fico aprisionado pelo inconsciente, que é o dominador, não é o ego. O ego sou eu, a alma encarnada. As imperfeições em mim, de alma, que normalmente chamamos ego. Mas Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, narra que o elemento perturbador e escravizador não está na mente, nem no subconsciente, nem na alma encarnada, mas sim no inconsciente, onde estão as paixões mais contundentes, etc. Ramatiz dá um toque para a reprogramação do consciente e ao mesmo tempo do subconsciente, que define o meu comportamento, o meu caráter. A vida me apresenta situações externas,
que são mínimas em relação ao que está no meu inconsciente. O marido difícil, a esposa não tão compreensiva como eu gostaria, o patrão, o funcionário, seja lá o que for. Se eu não tenho caráter, honestidade, honradez de chegar na sessão em que eu trabalho e o chefe não está presente, se eu não tenho honradez para chegar lá no horário que eu fui contratado, eu não estou pronto para iluminar-me. E a primeira tarefa de um médium, segundo Joana de Anjos, na obra Entrega-te a Deus, é a sua autoiluminação. Agora, não tem como iluminar o meu inconsciente através das minhas ações se elas são desconectadas com as leis. Então, enquanto eu não reconciliar com o meio externo ou não dar conta da tarefa que está fora de mim, que me ora me perturba, porque todas as vezes que olho para vocês e condeno alguma coisa, é porque algo do meu inconsciente está falando, você é isso que aponta no outro. Consertando dentro o que está em desalinho, fora vai estar tudo em harmonia. Veja a obra, veja Deus. Porque cada um está caminhando conforme a sua consciência ativa, ou o seu estado de consciência. E se eu me conecto com todas as minhas vivências numa intenção de trabalho e com todos os seres em todos os mundos, se eu quiser ajudar alguém fora de mim, eu preciso amar-me conforme eu desejo amar o outro. Porque para isso eu vou encarnar a piedade. A piedade me mostra o infortúnio alheio e me transporta para dentro do ser que eu me disponho a ajudar. Estou lá dentro. E agora? A função dessa entidade é só esta. A autoconfiança é a virtude em mim que sabe onde está, em cada gavetinha, onde estão os potenciais. Por isso, de vez em quando, vocês percebem que eu fecho os olhos para que a autoconfiança vai lá naquela gavetinha e tira a palavra X para que eu possa falar com vocês. A compaixão, quando eu estou dentro do ser que vai ser assistido, me mostra os potenciais do outro. Porque uma outra entidade foi criada para isso. Uma enxerga o que existe em mim, outra enxerga os potenciais do outro. Agora, amor no sentido profundo do termo é quando eu saio de lá, já ativei os potenciais do outro para gerir a situação e crio as condições para que ele possa exercitar. Isso é amor. Quando vocês disserem a alguém, eu amo você, é porque você já faz isso com você. Porque eu amo o outro conforme eu me amo. Então, se eu me dou essas condições para que eu próprio caminho com as minhas próprias luzes, agora eu tenho condição de dá-la ao outro. Mais ou menos tranquilo até aqui? Além do que programamos dentro, porque esse projeto nós chamamos de oração. E para Emmanuel, oração é força, ação é serviço. Só que aqui no plano mental, usando a minha inteligência, o meu poder imaginativo para imaginar o que eu irei pedir, eu preciso lembrar que a oração na atualidade se divide em 3 pilares: louvar, pedir, agradecer. E para Emmanuel não existe como louvar a Deus se não for na ação. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. O louvar é reconhecer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas o nosso Deus interno também o é em relação à nossa realidade. Então o que eu posso pedir agora? Pedir trabalho. É a única coisa que eu posso pedir. Se ele trabalha sempre, se o Cristo trabalha também, e se eu devo ser um imitador. Então eu vou pedir bênçãos, que para Ramatiz e Emmanuel significam oportunidades de trabalho no bem. E o bem de todos, segundo André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, é o eterno princípio. O bem supremo, a lei eterna. Agradecer, segundo Joana de Angelis, é colocar em prática a oportunidade que pedir. Se um grão de trigo quiser agradecer a Deus pela dádiva de servir, ele se deixa matar para se transformar em pão. Então, gratidão é quando eu transformo
a oportunidade de trabalho no bem na ação. E a criatura que serve pelo prazer de ser útil, que não espera recompensa, gratidão, nada como pagamento, ela encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Mas Emmanuel fala, a partir do que ele estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, que numa dada lição, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios aqui na periferia do inconsciente para cá, que não passam de um desenvolvimento das aptidões ou capacitações humanas. Ou seja, eu posso desenvolver. E Emmanuel, estudando a pauta, chega à conclusão que o Evangelho não está aqui nem acolá. Isso está na lição Renúncia, na obra Irmão, por Francisco Cândido Xavier. O Evangelho está nos mais íntimos refolhos de nossa consciência, de nosso coração, no próprio Espírito. Porque consciência, para Hernani Guimarães Andrade em Psiquântico, se olhar de fora, é a síntese de todas as nossas vivências. Na superconsciência, o que foi de mais nobre angariado. Inteligência é o nível de consciência que pode ser aplicado. Então a consciência se expressa no mundo racional da mente para baixo por meio da inteligência. A consciência se transforma no campo mental em algo racional. O que é coração? Porque o Evangelho está nos mais íntimos refolhos da consciência e do coração no próprio Espírito. Coração para Joana de Ângeles é o corpo mental abstrato e o emocional abstrato. Os dois transformam a teoria em prática, o amor vivenciado. E a resultante desse amor vivenciado é o que nós chamamos de forças intuitivas, as virtudes, o suprassumo da vivência. Tranquilo até aqui? Então, todas as vezes que vamos orar, estamos pedindo oportunidade de trabalho no bem. A oração é a nossa pauta. Com ela nós vamos mergulhar na consciência, e o Evangelho para Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, é um repositório de força, vitalidade e vida na consciência. E André Luiz narra que a oração é um mecanismo avançado por meio do qual eu vou criar elementos força. Evangelho não é força, a virtude, a lei? Então eu vou criar pequenas leis no parlamento mental. Emmanuel, nós temos no Espírito, para nos auxiliar neste governo interno, que é o nome do capítulo 158 da obra Pão Nosso, um parlamento íntimo com vários ministérios, o da reflexão, o da vontade, e etc, etc. E eu vou redigir leis, que é a minha oração. O que eu vou fazer nessa pauta, com começo, meio e fim. E mediante essas leis, eu vou ter a matéria-prima ou respaldo qualificativo para essas leis, a normatização das leis. E como eu disse, quando eu começo a orar, eu estou no campo mental. Para fazer isso, eu preciso me conectar com Cristo em mim, que é a vontade, que é a gerente da mente, e a minha petição vai atravessar o inconsciente para chegar no super. Todo ele fica sabendo do que eu quero fazer. Se isso contraria a sua comodidade, eles vão tentar receptar a mensagem, ou interceptar, bloquear. Mas muitas vezes, conforme eu coloquei no capítulo 10º do livro, eu tenho intenções de transformação e de imediato eu vejo minha mente invadida por forças perturbadoras, que talvez não queira perturbar-me, só quer saber o que fazer dentro do processo. E eu percebo que você está intencionando promover-nos, trabalhar os traumas, conflitos, forças obsessivas, porque as perturbações obsessivas vindas de fora são raras. Pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, segundo Kardec. São elas que atraem os de fora. De modo que
Se a consciência tem lucidez, conhecimento do que é, cultiva valores morais em harmonia com as leis, jamais os chamados obsessores entram nesse ambiente. Joana de Ângeles, obra Em Busca da Verdade. Então, jamais os chamados obsessores adentram um espaço onde haja lucidez, o cultivo de valores morais em harmonia com as leis. Jamais. Por isso colocamos no livro também: existem sim obsessões de encarnado para encarnado. E eu te ofendo, você revida, e a gente vai trocando farpa. De encarnado para desencarnado, porque nós não deixamos o povo ir e dizemos que os amamos, quando não os escravizamos aqui, não deixando desligar do corpo. Existem obsessão de desencarnados para encarnados somente quando os desencarnados encontram as matrizes dos encarnados. Somente. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E nesse sentido ele narra: o obsessor não precisa fazer nada, ele só liga o botão do que está perturbado e deixa ver o circo pegar fogo. E há pessoas que já são obsediadas por si próprias, porque não raramente somos nossos próprios obsessores, segundo Allan Kardec. E antes de quem quer que seja desejar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. Porque nas reuniões mediúnicas, segundo Emmanuel, tudo que acontece numa reunião mediúnica é a necessidade da soma dos trabalhadores que participam dela, quer seja do físico ou do espiritual. Emmanuel. E na maioria das vezes manifestamos o nosso inconsciente no consciente, refletindo no subconsciente, e vem alguém e evangeliza o que está sendo manifestado com palavras belíssimas, mas não vive o que está pregando. E o próprio médium que recebe o conteúdo não muda a sua conduta, teve a oportunidade da catarse, não mudando com o conteúdo, porque talvez alguém pode amarrar o caboclo e mandá-lo para as profundezas do mar sagrado. E as profundezas do mar sagrado é o inconsciente. E ele volta, porque ele vai se soltar, porque é como aqueles mágicos que se soltavam das correntes, mesmo com cadeados. Eu já fiz isso, tá? Estou falando de experiência própria. A gente amarrava o obsessor e mandava para as profundezas do mar sagrado. Só que eu não sabia que a perturbação era do próprio médium ou minha. Eu estava rearquivando, porque não tem como eu expulsar eu de mim mesmo. E às vezes chegamos na casa espírita: tira esse negócio de mim. Não tem como eu tirar você de você. E eu posso colocar uma luz dentro de você, que nós chamamos de evangelho, de oração, para que você resolva-se. Agora, te tirar de você mesmo, eu ainda não sei. Isso é Joana de Ângeles. Por mais remoto que seja o pensamento, não tem como expulsá-lo, porque é uma expressão da consciência ou uma criação da nossa realidade. Então, quando eu intenciono orar, eu estou indo ao âmago da consciência. Para quê? Para buscar força, vitalidade e vida. E nesse sentido, Joana de Ângeles narra que orar-se é iluminar. Orar é iluminar-se de dentro para fora. A oração é o mais potente mecanismo de plenificar-nos na ação. É o mais perfeito mecanismo no processo da autocura. Porque eu estou buscando diretrizes como leis virtuosas, o Evangelho em mim, ou a matéria-prima. A matéria-prima do Evangelho que existe em mim é o que chamamos de recursos latentes. Está ali, pronto para ser usado. A partir das forças ou recursos inatos. Inatos é o que eu já sou. Então eu coloco os meus potenciais inatos para desenvolver um recurso latente para criar uma nova realidade. Mas Joana de Ângeles narra que se eu quiser me curar de todas as doenças, a minha transformação moral. E narra também que se eu quiser fazer isso, eu preciso conhecer a minha personalidade, do que ela é constituída, para que eu possa orar canalizando recursos para o meu eu superior, que é o Cristo em mim. Você vê, eu estou pedindo o fortalecimento da minha própria vontade, porque sempre vence quem tem vontade firme, para que ela possa melhor gerenciar a minha mente, auxiliando-me nesse processo, que Leon Denis chama de fecundação da consciência em relação à alma. Nós pedimos, apresentamos uma proposta de trabalho, a consciência vem e fecunda-nos,
com as forças intuitivas. Ou outros luminares, quando a mente não encontra na consciência os valores, porque nem tudo temos, ela tem autoridade para bater em outras portas e trazer os recursos condizentes com a proposta. Porque de repente é uma proposta nova para a expansão da própria consciência, para o aprimoramento dela própria. Então todas as vezes que vamos orar, e eu uso de honestidade com a minha consciência, o meu sim é sim, e por mais criancice que seja, ou que pareça que eu estou pedindo, é o que eu entendi como melhor, para o meu aprimoramento, sem perturbação do contexto, porque eu encarnei, conforme a questão 558 do Livro dos Espíritos, para aperfeiçoar-me individualmente e contribuir para a harmonia do universo. E fui eu, conforme a questão 258, que escolhi as provas. Não tem como acusar quem quer que seja na altura do processo evolutivo em nosso planeta. No passado poderia até ter encarnações compulsórias, mas nos últimos 50 anos os espíritos dizem que não mais existem em nosso plano, que está mudando de frequência, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, para alcançarmos o degrau de um mundo feliz, para vivermos em mundos celestes e divinos. E eu pergunto, onde vocês vivem? No mundo de provas e expiações? Porque mesmo aqui tem alguém vivendo no mundo primitivo, se comportando como seres primitivos, porque há pessoas ainda em nosso orbe que comem o seu semelhante humano, no almoço, no jantar. Ainda existem. Há pessoas em nosso plano que compram os fetos que nasceram sem nascer. A mãe deu à luz, mas o nasce morto, para churrasquear. É necessário falar isto. Não pensa que eu quase desencarnei quando vi a cena. Só para que vocês percebam que há seres primitivos no mundo de regeneração. Eu não vivo no mundo de regeneração, no mundo de provas e expiações. Se vocês quiserem ficar nele, fiquem à vontade. Eu estou em plena regeneração, então eu estou vivendo no mundo regenerado que eu estou construindo a cada segundo. Então eu vivo no mundo de regenerado ou regenerando-se que eu estou construindo a cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude. Por isso eu não sofro, a dor não me atormenta, a enfermidade não me perturba. Porque para mim enfermidade é um acidente de percurso, porque doença é quando eu entro na perturbação e não sei como sair sem o auxílio da medicina acadêmica e espiritual. Então, se eu entrei num estado perturbador e consigo me recompor, foi apenas um acidente de percurso conforme a Organização Mundial de Saúde. Então, doença, relembrando, é aquilo que eu entro no desequilíbrio e não sei sair sozinho. E nesse sentido, vemos muitas pessoas doentinhas porque elas oram pedindo pronto. E não tem pronto. A cada um conforme as suas obras, disse-nos Jesus. Sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus está dentro de vós. Evangelho. Tranquilo até aqui? Vamos seguir. Então tudo que se cria, porque eu uso de honestidade para a minha consciência, fala, eu sinto que estou em dia com a minha governadoria psicofísica. E apresento, falo, eu já cozinho chuchu, já não falo que ele é água, bagaço e casca, sei que ele tem vitamina A, B e C. Aí a consciência olha com olhar de piedade, mas trazer o chuchu depois de 1h30 para dentro do corpo, você está sobrecarregando o seu corpício e adoecendo. Então você já aceitou relacionar-se harmonicamente com o chuchu. E como você já está fazendo com casca e tudo, sabendo que na casca tem muito mais nutrientes do que nele. Já é um começo. Mas faça a programação que durante o cozimento do seu chuchu, de preferência no vapor, ou cozinho, já fazendo um risoto, para que a água do seu chuchu já enriqueça os outros elementos. Porque jogar a água fora, você ainda joga mais de 70% dos elementos nobres nele. E estou vendo que você o cozinha na panela de pressão, que vai além dos 100 graus e detona quase tudo que ele tem em pouco menos de 20 minutos de cozimento. E quando você o tira,
para o corpo já sobra muito pouca coisa. E se você não ficou próximo, inspirando a moçada que saiu por aquele mecanismo, dançou. Então cozinho na panela, aberta ou semi-aberta, deixando ele respirar. E aproveite que ele já está exalando os seus valores e nutra-se, porque o ar traz para dentro de você mais de 70% de tudo que você necessita para viver fisicamente. Se você souber respirar, depois você vai comer muito pouquinho na hora que terminar o preparo. Tudo isso está aliado à cura. Porque dependendo do que comemos e do tanto que comemos, a consciência culpada vai fazer eclodir manifestações do nosso inconsciente. Ou o próprio inconsciente vai torturar-nos, exigindo que seja trazido mais do mesmo, para que ele se abasteça. Naquela cenoura tem a emoção desgovernada de quem está comercializando, pela ganância. Tem o desequilíbrio do motorista que transportou reclamando porque ele contratou o frete ou contrataram o seu frete e o diesel, então subiu entre o início da viagem e o final. E agora ele já vai ficar devendo no final, talvez. E o caminhão, por esse queixume, estoura o pneu no meio da viagem. Solta um pedaço da faixa que entra entre a faixa e a campana, trava a roda e começa a pegar fogo no caminhão, como aconteceu comigo, indo para Rio Grande do Sul, naquelas serras. E na época eu não era mecânico, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Só sei que começou a sair fumaça para todo lado. E reclamei bastante. E dependendo da reclamação e do aquecimento, pode estourar a campana e às vezes esquentar de tal forma que ele vai ficar por ali mesmo. Então, com essas lamentações, nós vamos perturbando, por sugestão do nosso inconsciente, o mais do mesmo, porque há seres que se nutrem de enfermidades, de sofrimento, segundo Emmanuel na obra Vinha de Luz, na introdução, no prefácio. Se tiver a obra aqui, depois vocês peguem, para que possamos ler até o final. Há pessoas que se nutrem de torturas constantes sobre sua mente, sobre o seu mundo psíquico e emocional. Emmanuel. Há outras que se nutrem da maledicência. Então, quando nós vamos comer tal coisa, de repente estamos sendo atraídos para trazer o energismo semelhante. Porque ainda não sei que o estudo, por 5 minutos do Evangelho no Lar, fazendo uma pauta de vivência, sabendo que é oração, trazendo os recursos, os pensamentos enobrecedores, as emoções nessa pauta de trabalho, vai qualificar ou fluidificar do piso ao teto num lar, apenas com 5 minutos, conforme os nossos experimentos levados a efeito. Então tudo isso está construindo a realidade para pacificar o meu inconsciente, e basta o quê? Leituras enobrecedoras enriquecem a mente. Acalma as emoções que estão aqui no inconsciente e estimula a vasta rede de progresso e de sublimação que está aqui no Deus e no Cristo internos. E ao mesmo tempo, essas leituras enobrecedoras começam a alterar a estrutura do subconsciente, porque criam motivações, forças e estímulos para a transformação do nosso comportamento. E quando eu ilumino o meu consciente com essas boas leituras, boas músicas, e fizemos um seminário só falando do efeito terapêutico da música, que a maioria não prestaram atenção no trabalho que fora feito de forma belíssima para preparar o ambiente. Quem prestou atenção direitinho no que estava sendo ofertado? A música é a médium da harmonia, e a harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho. Há 3 concepções que destacam no espírito: a harmonia, que é o Evangelho, a ciência para compreendê-lo e a virtude, que é ele em ação para reeducá-lo. Quando as 3 forças se tornam unas, uma só, recebe o nome de pureza. E se não recebermos a boa nova com a pureza do coração de uma criança, não a compreenderemos. No consciente, eu estou construindo realidades que vai pacificar o meu subconsciente, e é ele que gerencia o perispírito, o corpo físico, seus sistemas, seus órgãos,
tecidos, suas células, moléculas, seus átomos, a força vital que compõe os átomos, a matéria mental, o fluido universal e etc. Até chegar no espírito, o princípio inteligente do universo. Então, todas as vezes que formos fazer alguma coisa lá, a matéria-prima será o espírito, que é a vitalidade no Evangelho. Cada ser, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar o energismo, assimila uma porção de princípios inteligentes, conforme consta na questão 603 do Livro dos Espíritos, com Allan Kardec. E quando eu falo com Allan Kardec, foi ele que anotou. Embora ele fala que até as notinhas foi inspiradas pelo Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, que é fácil de matar essa charada, não é? Quem é o Espírito de Verdade? Jesus. O Espírito da Verdade, segundo Bezerra de Menezes, a falange liderada por Jesus. Por que eu sei que é? Porque a mesma mensagem que Jesus de Nazaré assinou no Livro dos Médiuns está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, assinada pelo Espírito de Verdade. Moleza matar essa charada, não é? Venho como antigamente vim entre os filhos transviados de Israel. Tudo bem? Então, conforme nós colocamos um pensamento em pauta, nós nos comunicamos com todas as nossas vivências no Espírito, nos multiversos, e com todos os seres em todos os mundos. E a partir do pensamento eu começo a interagir com gente de fora também e trazer o respaldo para o que eu pretendo. Então, se eu quero pacificar a tristeza profunda que está dilacerando a minha alma no processo depressivo, só posso fazer isso com a vivência da alegria. E a alegria de viver é quando eu abro espaços no meu psiquismo para que outros elementos, como matéria-prima ou instruções inspirativas ou intuitivas, entrem no meu cenário de alma encarnada. A alegria é uma entidade que faz isso. A esperança é a doce presença do amor, que nos fornece matéria-prima e, ao mesmo tempo, porque o amor é substância e lei, diretrizes intuitivas e inspirativas também. A esperança. A fé é a gestora, porque é mãe de todas as virtudes. A intuição, a fé vivenciada. E ainda, segundo Joana de Anjos, a gratidão é a entidade que vai colocar em ação a pauta e transformar todos os elementos envolvidos em partes integrantes da nossa própria consciência. Então, quando eu começo a trabalhar a tristeza, transformando-a em alegria, trazendo a entidade alegria, e eu vou envolver a tristeza em vibrações de amor, como nos ensina Joana de Ângeles, convidando a tristeza a mudar o curso para a alegria. Agora, vibrações de amor, eu vou trazer substância que gera e nutre, lei que organiza e mantém. E envolver a imperfeição moral que está me perturbando, quer seja no transtorno bipolar, o apático e o eufólico, para que haja a fusão e a reconstrução, porque eu criei um novo fulcro, segundo Joana de Ângeles, para a construção da nova personalidade. E na síndrome do pânico, já que na ansiedade começou a manifestação constante dessas personagens, subdivisões das minhas personalidades vivenciadas, com o nome de ansiedade, de insegurança, de medo, de desespero. E na síndrome no pânico, cada uma já está atuando por conta própria e cada uma pode tomar de assalto a mente e assumir o comando de nossas vidas. E pode nos levar ao suicídio, inclusive. Um mecanismo de autodestruição. Só que agora eu desejo transformar essas várias entidades, pelo menos em duas. Aí saio da síndrome do pânico, que é semelhante à ansiedade, só que na ansiedade a manifestação é constante. E eu não percebo muitas personagens. Poucas, porque é basicamente insegurança nessa ansiedade, porque ela é filha da insegurança, o medo, e às vezes ela gera o desespero. E pode haver várias manifestações correlatas. Agora, para uma manifestação constante, daquela que toma de assalto, eu já imagino pelo menos aqui como um ser apenas ansioso. Depois, sem maldade, como bipolar, ora apático, ora eufórico, ou como um depressivo, apenas triste.
ou como alguém que despertou alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhores. E eu não fico fazendo essas escalas, eu vou direto no assunto. A criatura vai visualizar-se tal como ela gostaria de ser. Ela vai viajar do íntimo à periferia, repaginando ou convidando todos os envolvidos a tornar-se um. Agora, envolver em vibrações de amor os órgãos perturbados por essas manifestações, convidando-os para que volte à normalidade, criando hormônios saudáveis para que haja a sensação de bem-estar. E agora eu mergulho dentro dos órgãos, envolvendo os tecidos, ora conjuntivo, muscular, epitelial, nervoso, nestas vibrações. Se eu sei das 4 subdivisões do conjuntivo, mergulho neles conforme a perturbação. Se eu sei das 3 manifestações do muscular, idem. Tecido nervoso, aparentemente para a ciência de um único elemento, epitelial, idem. Mas enganam-se a ciência, porque são mais de 50 tecidos que nós estudamos até agora só no corpo físico. E cada vez que pensamos, criamos um tecido novo, dependendo da pauta. Se eu entendo um pouco mais, eu vou mergulhar agora dentro desse intrincado, desse meandro de conjuntos celulares e envolver as células em vibrações de amor. E se eu quiser ainda um tanto mais, eu vou mergulhar e conversar com a força mantenedora do perispírito e do corpo físico, que são os elementais. Aqueles serizinhos que compõem a matéria mental, que vão formar um mundo subatômico, mais ou menos compreendido, porque agora temos quase meia hora para perguntas e respostas, porque estenderam o nosso horário até 12h15. Eu gostaria de fazer uma pergunta que acho que vai interessar várias pessoas. Como lidar com a pessoa depressiva? Como auxiliá-lo? Já que ele tem todas essas dificuldades íntimas e de repente estão mergulhado e não consegue. E já sabemos que estar junto, às vezes as pessoas ficam até contaminadas, né? Por isso que há um aumento cada vez maior da depressão no mundo. Isso é coisa bastante simples. Eu posso contagiar o outro, ou dependendo do meu preparo, eu posso me contaminar com o energismo do outro. Porque uma pessoa despreparada cuidando de um depressivo, ela pode entrar em depressão também, que foi o meu caso, que eu perturbei a minha esposa, ela foi para o processo depressivo também. Como fazer isso? Primeiro eu tenho que saber o que é e me capacitar para a ação, para poder, como flor de lótus, entrar num pântano, transformar o pântano sem que ele me transforme. Então eu preciso ter a roupa nupcial para entrar nesse festim, porque eu vou ao âmago da consciência do ser, conforme Ramatiz narra na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, que a palavra do médium, do profeta, do vidente, vai levar para a contextura íntima do ser manifestado os seus valores. E por mais que esse ser não compreenda o que está acontecendo, eu vou gravar algo na contextura íntima desse ser, que mais cedo ou mais tarde, de acordo com a minha vivência, vai eclodir. Veja mais ou menos, ou exatamente na íntegra, a mensagem. Então a mensagem do profeta, do médium ou do vidente, daquele que deseja auxiliar o outro, é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado. Onde está a essência que adormece? No ser consciencial manifestado, a personalidade, a essência dela, aparentemente adormecida em relação a ela, lá está em perpétuo dinamismo. Seja qual for o seu grau de evolução aparente da pessoa que vamos auxiliar. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas, essas pequenas reações, que são forças de estímulos, conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Esse é o comportamento de quem quer ajudar o depressivo. E eu preciso estar em dia com o governo da minha própria vida
para que eu possa mergulhar na vida do outro e gravar algo do que eu faço na minha pauta de trabalho no outro. Porque se eu orar por vocês, as forças e estímulos da minha consciência vão chegar mediante o que eu sou, não o que eu desejo. Se eu quiser que vocês façam algo que eu não faço, é onde nós falamos, a sua oração é fraca. Eu vou pedir para fulano que a oração dele é forte. É forte porque ele tem moral. E quando ele ora, segundo Joana de Ângeles, ele não vai resolver o meu problema. Ele vai trazer para o meu mundo forças e estímulos que quando chega no meu mundo, eu falo, que belas inspirações eu tive. Porque o que vem do outro entra no meu universo como inspirações. O que vem da minha consciência chega instantaneamente como intuições. Se eu tenho potencial, assim que eu começo a pauta, eu já estou enriquecido pelo potencial. Se eu não tenho, eu vou ter que tocar na túnica de alguém. E alguém afirmar ou dizer, alguém me tocou, porque eu senti desprender de mim virtudes, forças e estímulos para ajudar quem me tocou. Sebastião, o nosso irmão Jacó Mello, falando ainda sobre reflexão, ele menciona a utilização que ele fez da água fluidificada. Uma pessoa que tinha ido lá carregada, depois de algumas semanas sentiu vontade de retornar lá porque fez o uso da água fluidificada por um determinado tempo. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Agradecemos profundamente a contribuição de Jacob Mello, que escreveu um livro belíssimo sobre depressão. Ele queria fazer aquele capítulo para finalizar, como foi a intenção de fazer a cereja do bolo no capítulo 10º do livro Despertar da Consciência, sintetizando todo o processo de autocura, que normalmente a gente vai para o último capítulo, né? Essa mania que tem, eu falei, eu vou pôr lá, porque se eu for lá eu fisgo o povo para interessar pelo processo da autocura. E ele entrou em depressão e ficou 10 anos com depressão, aí rasgou o livro anterior, agora pode escrever um livro sobre depressão. Porque na água magnetizada, em mais ou menos meio segundo, nós vamos gravar nesta água, segundo Allan Kardec, as nossas virtudes, as forças e estímulos que existem em nós. O centro consciencial do átomo, segundo Emmanuel, é o centro vital. E eu vou gravar a vitalidade que eu estou construindo na própria mente, que é o Evangelho enriquecido pelas minhas virtudes, como Kardec mostra na Gênese. Então este fluido vai ser enriquecido pelos meus fluidos. Fechadinho, energia. Abertinho, fluido, água, gases, etc. Então agora a pessoa não está levando água, está levando o Evangelho, porque o Evangelho está na água segundo Caena. O Evangelho e o Evangelho da natureza que está ali também. Então eu não levei apenas algo para aliviar a dor, eu levei algo que acorda a pessoa, porque se a palavra leva, a palavra está gravada na água não verbalizada, porque eu mentalizei. A palavra mentalizada é a mesma palavra não verbalizada. Está levando a mensagem para cada uma das células físicas, perispiríticas, toda a contextura da personalidade ou da alma encarnada e até o âmago da consciência. Por isso que a água deu certo. Poderia ser a sopa, que vai dar o mesmo resultado. Poderia ser o banho. A gente convida a pessoa a dar um banho, vai cortar o cabelo, vai dar uma roupa nova, porque a roupa eu estou abraçando, fluidificando a roupa, vai dar um resultado semelhante. Então funciona, não foi a água fluidificada em si, tecnicamente. O energismo de quem fluidificou, a moral de quem fez o trabalho. Que poderia ter tomado água e não acontecer nada. Porque tem pessoas que quer pronto. Então ela recebeu as forças e estímulos e com certeza fez algo pelo seu próprio processo de transformação. Por isso deu vontade de voltar, porque foi atraída por aquela mensagem. Creio que não somente para tomar mais água, mas sim para participar de algo mais. Ou seja, Sebastião, todo esse conhecimento, eu preciso entrar dentro do quarto, trancar a porta e pedir inspiração de Deus, que é a essência que já está em mim. Porque só vendo aqui eu fico no superficial. Aí eu não consigo atingir a essência.
Porque muitas das vezes a gente vê falando muito sobre autocura e tudo mais, só que esperando do próximo, do outro, que ele me cure. Só que eu não tenho a paciência de entrar no meu quarto, trancar as portas e esperar vir de dentro. Exato. Normalmente nós oramos assim. Fazemos uma pauta, criamos padrões para qualificar e faço a petição e já saio e quero que aconteça a coisa. E não silencio para ouvir a resposta. E nesse silêncio, com honestidade, fazendo um autoexame, que é o meu modo de orar, eu uso de humildade. Porque se eu não estou conseguindo resolver a coisa aqui na periferia, é porque me falta capacitação. Então, se eu quero estudar algo que eu desconheço, as minhas ideias preconcebidas ficam de lado. E me abro para o novo, para receber as intuições. E não só isso, com sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa e resolver a situação. Eu não quero mais terceirizar a obra. E quando recebo as intuições, na pauta de trabalho, sou fiel ao que eu prometi. Vou fazer exatamente o que eu apresentei na minha pauta. E no caso da minha pauta, quando a consciência veio à tona, e eu não sei porquê, de novo, veio uma mulher, outra vez da minha consciência. Esse negócio, sem as mulheres a gente não existiria também, porque não foi o Adão que veio primeiro. Se houve, foi a Eva que veio primeiro. Porque primeiro a gente cria a galinha e depois dá a ela a condição de pôr ovos, não é verdade? Sebastião, eu não sei se tem resposta, mas o que é o psiquismo divino? O psiquismo divino, para Allan Kardec, é a matéria primitiva da qual nasce o espírito. É um oceano como se fosse uma energia una para Miramês. Quando nós fracionamos uma partícula dessa energia, chama-se espírito. Uma fração diminuta do psiquismo divino. Por isso que Joana de Anjos narra que o amor é o prolongamento do psiquismo, porque é esse espírito após nascer que, juntando-se com o outro, vai formar o amor substância. Então, o psiquismo divino, a expressão do verbo criador. Então, quando a luz incriada expressa-se através do verbo, porque no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a materialização desse verbo, conforme o Pastorino, é o Cristo cósmico, a mente cósmica. E dessa mente cósmica fulgura o psiquismo divino. E dele nasce o Espírito. E a própria lei, nesse instante, é o Cristo cósmico, porque o verbo criador ao mesmo tempo expressa o psiquismo, que é a matéria-prima, mas antes ele é a própria lei, porque ele é o criador, segundo o Pastorino. Na potência cósmica, que é a luz incriada, que não cria, crea, porque a obra é nele próprio. Então, quando falamos de Deus, só podemos falar imanência, nada sai do. Emanação pode ser do Cristo em relação a outra realidade. Sai de um lugar para fora de si. E eu posso emanar alguma coisa para você, mas dentro do meu universo eu posso emanar do meu âmago a última partícula do meu corpo. Não seria emanação. Emanação porque o corpo é o efeito, a minha consciência é a causa. Ficou mais ou menos claro? Você quer perguntar? Já está aí com a ferramenta. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Jeff e a você essa oportunidade de conhecimento e também a todos e todas que colaboraram com o excelente café da manhã, apesar do açúcar, né? Mas está ótimo. A minha pergunta ela vai de encontro à questão da medicação. Então, por exemplo, eu gostaria que, tanto na medicação alopática, eu, por exemplo, eu sou fãzão da homeopatia. Eu tive início de síndrome do pânico, a homeopatia me ajudou muito, mas eu conheço pessoas que hoje fazem uso de medicação tanto para depressão, síndrome do pânico, ansiedade e outras coisas. Eu gostaria que nessa sequência do superconsciente, do Cristo interno, do inconsciente, do subconsciente, aonde cada medicação pode atuar, tanto a alopática como a homeopática. Eu sei que são princípios diferentes, a homeopatia é o princípio dos semelhantes e a alopatia é o princípio dos contrários, e também qual seria a porcentagem, se pode dizer assim, de quanto que a medicação pode ajudar você. Obrigado. Porcentagem já fala de primeira, 0%.
No sentido de você resolver a pauta. Agora, de alívio, podemos chegar lá. Então vamos destacar a superconsciência, o Cristo em nós, o inconsciente, a mente, o subconsciente e depois o mundo mental, o perispírito. No perispírito temos o campo vital, o campo emocional, dimensões vibracionais. Está aqui o corpo vital, o corpo emocional. Entre ambos tem uma tela etérica, Miramês. O psicotrópico petrifica essa tela, não permitindo que mais emoções perturbadoras do meu inconsciente chegue ao meu mundo emocional periférico, ou a parte instintiva periférica, para não perturbar além do que já está. Por isso que os psiquiatras conscientes ou os terapeutas transpessoais narram: o remédio vai segurar. Agora ande, como eu tenho um amigo que é psiquiatra, que inclusive foi o psiquiatra que me cuidou, e ele dizia: esse remédio vai segurar até que você assuma a sua responsabilidade, mas para que ele faça efeito, ande em contato com a natureza, faça exercícios físicos constantes, ouça boas músicas, converse com pessoas de alto astral, e foi dizendo várias coisas, boas leituras. E depois ele falou: o que te curou foi as boas leituras, foram os bons papos, foi o seu caminhar com a natureza. O remédio não fez coisa alguma, só segurou por algum tempo, porque ele petrifica essa tela. Então não deixando passar nem de dentro para fora mais perturbações, e nem de fora para dentro. A gente fica meio isolado, como se fosse um casulo em relação ao meio também. Essa é a função. Agora, se desmembrarmos mais um tanto mais desse universo espírito, vamos perceber que a homeopatia, segundo Allan Kardec, que intencionava naquele momento a cura instantânea. Ele queria entender algo para que a cura instantânea ocorresse. Então, ele, estudando a homeopatia, ele percebeu que ela é um ser de dupla função: algo vibracional e algo físico. Físico porque sabemos que precisa da água, precisa de tecidos vegetais, etc., porque nós vamos colher a essência consciencial desses reinos para criar a essência mãe. Então tem algo vibracional que vai depender da moral do terapeuta que está. E a intenção do terapeuta é criar um semelhante que viaja para o inconsciente do indivíduo, inicialmente no subconsciente. Está aqui o subconsciente, para mudar o comportamento da criatura. Então a intenção é que ecloda a causa. E quando a causa eclode, a mãe às vezes pensa que o filho está morrendo porque pode pipocar todo aqui fora, e o terapeuta fica felicíssimo: encontrei a causa. E agora a cura depende da mudança do seu filho. Porque não existe homeopatia para curar, existe o semelhante para desarquivar a causa. Agora, a fitoterapia, algo mais sutil do que esta, como um amigo já está fazendo, com a potência de 1000 vezes mais do que a fitoterapia normal. Na normal nós maceramos as plantas para extrair a essência. Lá ele coloca a água aqui ao lado da flor, ao lado da planta, e convida a essência mãe da planta a vir para a água. O professor Masaru Emoto provou isto. Ele fotografou a água que estava em volta de uma flor. Fotografando a água que estava na flor, tinha o mesmo formato da água. Então a consciência da flor passou sem precisar matá-la. E ele está percebendo que tem 1000 vezes a potência. Mas isso não me encanta ainda. Eu fico encantado, porque isso é em Minas Gerais, em São Gotardo, na capital da cenoura, que abastece a região lá, quase todo o Ceasa aqui de São Paulo. Então lá tem uma pessoa fazendo isso, sem matar a forma. Mas em Patos de Minas, 100 quilômetros de lá, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, que orienta a homeopatia e a fitoterapia em Perdizes, que é mais ou menos essa distância de Patos de Minas. Lá em Patos de Minas, pela abertura psíquica dos trabalhadores, trazem direto da natureza a essência mãe para o psiquismo do assistido. Esse pode ajudar mais abrangentemente, mas depende ainda da moral dos envolvidos. Então, conforme Leon Denis, André Luiz, principalmente André Luiz em Missionários da Luz,
Nós podemos ajudar, nós podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é função de cada qual. E na obra Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, cada ser, queira ou não, tem uma fonte inesgotável das próprias energias, a partir do seu mundo mental, do seu próprio pensamento. Então, se assim é, o ideal, segundo André Luiz, é que cada um torne-se o médico de si mesmo. E no capítulo 18 ele volta à baila com a informação, analisando a obsessão. E sintetiza outra vez a informação lá nas palavras de Alexandre. Mas não é o Marques, não. O Alexandre, instrutor de André Luiz. Somente o doente, transformado voluntariamente em médico de si mesmo, pode atingir a cura real. E a parasitose mais terrível que eu conheço é a obsessão. O vampirismo, entre todas, o pior, a pior expressão. E o vampirismo para André Luiz não é um espírito que está fora perturbando a minha mente. Sou eu criando larvas, vibriões psíquicos e atacando a minha própria estrutura. Joana de Anjos também na obra Dias Gloriosos, no capítulo Pensamentos e Doenças. Então deu para entender? A medicina é de Deus. Todas elas, todas as suas expressões. Os médicos, sacerdotes também trabalham em favor da causa, não os mercenários, que estão com seus dias contados. Porque a medicina vai se limitar daqui a pouco na prevenção. Somente isso vai ser a função da medicina. E nós agradecemos profundamente toda a medicina alopática, homeopática, fitoterápica e todas as demais terapêuticas alternativas. Mas a cura real só acontecerá quando a estrutura moral do indivíduo reorganizar-se. Vários autores, a começar por Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e tantos outros. Então podemos receber alívios através das cirurgias espirituais que eu pessoalmente recebi mais de 400. Do passe, na bioenergia, na água magnetizada, na sopa, seja lá no abraço. Mas enquanto eu não me decidir por mudar a minha conduta no pensar consciente, no sentir o que se pensa, no falar o que se sente e viver o que se fala, eu não percebi nada como cura definitiva, somente alívios quando eu não participo da minha própria cura. Inclusive 2 físicos quânticos, David Bowen e Steve Stewart, ganharam o prêmio Nobel, provando na prática que 92% da cura do câncer depende do auto-perdão. Somente 8% eu posso receber auxílio com as terapias que estão a serviço. Mas hoje os espíritos vêm dizer que se eu transformar de dentro para fora um ambiente ácido pela mágoa, tristeza, ressentimento e outros, e de fora para dentro com a alimentação devida, fresquinha, vitalizada, alcalina, eu curo o câncer em alguns dias, como aconteceu conosco. As células cancerígenas morrem todas. Mas se eu aqueço a água para o meu bebê no micro-ondas, eu estou construindo estruturas cancerígenas na água e gerando a ambiência para o universo dele. Todos nós temos as predisposições para todas as doenças. André Luiz, ação e reação está lá na obra. Nascemos com zonas propícias à eclosão de vírus e bactérias de variada ordem, mas nascemos também com todos os anticorpos, todos os antídotos, e ainda com a capacidade de multiplicá-los, com a oração, com a meditação, com o trabalho consciente em auxílio ao próximo, e termina dizendo: o bem é o verdadeiro antídoto contra o mal. A gente é o que a gente pensa. André Luiz, capítulo 24 da obra Sinal Verde. Somos hoje o que pensamos ontem e seremos amanhã o que pensarmos hoje. O desejo é uma realização antecipada, é uma entidade tomando a forma correspondente. Ele narra que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação na mente. É o potencial criador, sobre a regência da vontade. É nesse sentido que nós somos o que pensamos, porque quando pensamos, nós materializamos as nossas próprias virtudes, transformando-as em hormônios ou os recursos em latência em vitalidade. Por isso que somos o resultado desse pensamento bem direcionado.
Se mal direcionado, geramos a doença, os vírus, os embriões psíquicos, as larvas, e atacamos o nosso DNA, que é o cronograma organizacional das células. E a medicina, não estudando essa problemática, narram em alto e bom som: podemos mudar o fenótipo com o nosso comportamento mental, emotivo e etc. Mas não podemos mudar o genótipo. Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos: podemos mudar o fenótipo, que é o comportamento do DNA, e o genótipo também, que é a sua consciência. Porque eu posso construí-lo ou reconstruí-lo e mudar totalmente o que nós chamamos de hereditariedade, as tendências para as doenças, e agora mudar totalmente. Então nós podemos mudar não só o comportamento, as tendências desse material genético, mas mudá-lo totalmente, porque se eu pego como bom oleiro ou como artesão, eu pego a argila e faço uma cerâmica de alto nível. Alguém pode pegar e fazer apenas um tijolo ou uma telha. Vai depender do nosso valor moral. Por isso que Joana narra que nós somos herdeiros de nós mesmos, não da hereditariedade ou das tendências genéticas de alguém. Sebastião, eu ouvi uma palestra de um médico, né, Andrei Moreira, que ele é da AME, né, de Minas Gerais, e ele falando sobre a síndrome do pânico. E ele falou o que você disse sobre obsessão, né, porque quando ele fez a reunião mediúnica para tratar os pacientes, né, depois do tratamento com psiquiatra, com psicólogos, né, passe, água fluidificada, eles faziam uma reunião mediúnica. E, para surpresa deles, não tinha nenhum espírito obsessor sobre aquelas pessoas. E eles foram ver que eram problemas do próprio indivíduo, da própria personalidade. E aí foi verificado que muitas das pessoas, os problemas vivenciados foram numa vivência anterior, um desencarne doloroso, um encarne doloroso, ou até mesmo, que você já explicou, a encarnação compulsória, né, que já quase não tem mais. Mas é necessário a gente saber, será que eu fui enterrada viva em outra vivência? Será que eu sofri alguma coisa? Se eu não estou dando conta do que está aqui na pauta, saber a causa talvez pode me perturbar um tanto mais do que eu já estou. Falo de experiência própria. Mas se eu levar em conta a mensagem do Cristo através de Jesus, porque Cristo é o governador supremo do planeta Terra, Jesus, uma de suas expressões, que se fez homem, ou a semelhança de um hormônio que se faz carne para conversar com as suas células, é isso que eu entendo como Jesus em relação ao Cristo. Então, quando nós acreditamos que o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, eu não quero saber o que fiz ontem, eu quero saber o que eu devo fazer agora para corrigir esse negócio e construir um novo futuro. E cada atitude de forma consciente ou conscientizada por alguém hoje, eu vou repaginando o meu ontem, porque a cada situação que eu crio no presente, eu trago esse conteúdo fracionado para ser diluído, sublimado no presente. Isso é uma das formas mais fáceis de mudar o contexto. Vamos dar um exemplo diferente ainda. Vocês viram que a mensagem de alguém pode chegar na contextura íntima do ser. Então, quando eu evoco da consciência profunda um reforço vibracional para ajudar o consciente, eu já estou criando a ambiência. E quando faço isso, o recurso passa pelo inconsciente, de onde estão vindo as causas, ou onde estão as causas. E elas já começam a ser pacificadas antes de chegar no consciente. E criando a ambiência no consciente pacificadora, o novo hábito instintivo no subconsciente, a formação do caráter enobrecedor desse subconsciente, que vai transformar em sensações, etc., vai levar a pauta vivenciada, não apenas a notícia que passou por lá para acalmá-los, mas agora o conteúdo que na prática ilumina a consciência torturada, dizendo: ontem era assim, veja o que eu fiz hoje de uma forma diferente, fazendo a mesma coisa com a nova visão.
Ontem eu cozinhava o legume na água e jogava a água fora. E comia o legume 1h30 depois, sem nada útil ao corpo. Hoje, nós vamos cozinhar o legume e comer na hora. Vamos perder ainda 70% dos seus nutrientes. Daqui a pouco, agora a ordem é cozinhar no vapor ou cozinhar o legume junto já com arroz ou o que a gente quer, mistura todo mundo para preservar o nutriente. Terminou de comer, terminou de cozinhar, começou a comer. E é fácil treinar isso para comer a comida pelando sem queimar a boca. É moleza. Quando você começa a imaginar, sua boca não enche d'água. Se você põe uma porção pequenina de algo quente numa boca cheia d'água, esfria, você joga para lá, para cá rapidamente, mistura. Só que se o povo quiser fugir, já está preso, porque eu não vou abrir a boca. Fala, venha para cá. E é na estrutura da boca que assimilamos a vitalidade do alimento. Então, vagarosamente, nós vamos mastigar, transformando o sólido em líquido, bebendo o sólido, e quando for tomar água, mastigar a água também, porque isso é desde Hermes Trismegisto já fazemos isso. Beber o sólido e mastigar os líquidos. Deu para entender mais ou menos? Eles viram que essas criaturas nas terapêuticas não reagiam nem à medicação e nem às desobsessões. Porque podemos sim entrar pelo processo de autoculpa, de autopunição, em ressonância com seres do mesmo naipe e trazê-los com processos obsessivos para cá. Mas na maioria das vezes, como colocamos no livro, essas perturbações são choques conscienciais entre uma vivência e outra. Hoje, por exemplo, eu quero fazer algo nobre e não aviso esse povo que o que eles fizeram foi nobre também, que o que ontem era vício, era virtude, hoje pode ser um vício. Hoje uma das virtudes mais belas é o auto-perdão, o perdão ao semelhante, não é? Essencial. Amanhã, logo ali à frente, a pauta vai ser não se ofender. A que Chico Xavier colocou em sua vida: eu te perdoo mesmo antes de me ofender. Ou Mahatma Gandhi: você não me ofendeu, eu não preciso te perdoar. Então nessa época, se você falar eu estou perdoando com facilidade, você ainda é um vicioso, porque perdão não é mais virtude. Virtude é não se ofender. Porque quer uma coisa mais complicada do que perdoar? Porque você pensa que perdoar é esquecer a ofensa, e não é. Eu vou lembrar da ofensa do ofensor e eu como fui ofendido, com tranquilidade, sem me perturbar, e entender as nossas criancices, porque de repente, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, o outro me ofendeu, mas se eu for analisar lá no fundo, foi eu que comecei o negócio, porque estava vindo você para minha casa e eu comecei a falar: aquele cara de novo, aquela mala sem alça, está vindo de novo. E aí você já chega me agredindo. Aí eu falo: o cara sai de lá para me agredir. Não foi eu que comecei a te perturbar quando você estava vindo, e você alegre não vigiou, e eu entrei no teu campo, fiz a devassa. A última pergunta, vamos lá. Como a gente consegue curar da ansiedade? Porque assim, no meu caso, um exemplo, eu falo que eu sou ansiosa, mas eu não sei explicar de onde vem essa ansiedade, e quando eu vejo, já estou praticando o hábito e depois eu fico no arrependimento. Então eu queria saber como a gente trabalha isso na gente. Ela insistiu, ela queria, porque o povo que está dentro dela não quer saber, e ela costuma dizer que é ansiosa. Se é, não vai deixar de ser. Agora, se você está, e ainda mais, a ansiedade está em você, nem é você que está. Começa a pauta por aí. A ansiedade é filha da insegurança, que é filha do medo, e se não cuidar dela, vai gerar o desespero, a depressão, e vai indo. Se o medo é proporcional ao conhecimento que você tem mediante o que você deseja realizar, mais conhecimento a respeito da pauta, você transforma a insegurança em autoconfiança, e a ansiedade vem no pacote. Porque a ansiedade é um poço sem fundo que parece que não entendeu que doces, guloseimas não são emoções, porque ela é uma emoção e quer mais do mesmo. Mas não sei se aquela rosca, aquele bolo, aquele doce tem a emoção do boleiro, da boleira, do padeiro, etc., que o construiu.
E assim que a gente traz o doce, parece que acalma, não parece? Ou algo, não precisa nem ser doce, certo? Uma comida qualquer. Então, conforme a neta da Neuza Marques, que veio do planeta Marques, mas não é parente do Alexandre Marques diretamente. Mãe da Cláudia, a Beatriz, muito ansiosa, insegura, embora muito estudiosa, para o vestibular. E temia não passar no vestibular. No exercício de autoconfiança, de fé esclarecida, pedi para que ela visualizasse ela lendo a prova, antes fazendo a oração, lendo a prova com calma, imaginando o resultado, cursando a universidade, fazendo os estágios remunerados, sendo contratada após a conclusão do curso. Ela passou em 6 vestibulares, com exercício de mentalização, que Camille Flammarion narra que com a mentalização podemos criar órgãos novos, uma emoção nova, autoconfiança. E Joana de Anjos narra que a paciência gera autoconfiança, o exercício da paciência que nasce da tranquilidade interior. E a Beatriz, logo no primeiro ano, já começou estágios remunerados, já comprou o seu carro que tinha planejado, seu carro próprio para ir para a escola, com seu próprio recurso. E 1 ano e meio antes de terminar o curso, foi contratado pela GE, a multinacional aqui no Brasil. E hoje já está lá há alguns anos, já foi promovida dentro da empresa, porque ela não se limitou, se permitiu. Então começa nesse exercício. Eu reconheço que se eu não cuidar da ansiedade, ela vai gerar o desespero, já que ela nasceu da insegurança, que nasceu do medo. Eu tenho uma situação, por falta de conhecimento eu não enfrento, e na próxima tentativa já está ali gerada a insegurança. E ela vai acentuando-se até gerar a ansiedade, o sofrimento por antecipação. Eu tenho capacidade, mas não confio o suficiente para pacificar a ansiedade e a insegurança. Então a visualização envolvendo em vibrações de amor a ansiedade, com as suas características, a insegurança, convidando-as a mudar o curso para a autoconfiança. E se vendo, agindo com autoconfiança. Convicto, porque agora a fé já tem uma base, é a compreensão perfeita daquilo que você acredita. E você acredita porque você tem certeza que vai dar certo. E você só tem certeza quando compreendeu. Agora você vai idealizar o corpo com o peso que você gostaria. E todas as vezes que necessitar comer, eu estou comendo para emagrecer. E não com medo de engordar. O primeiro exercício que eu fiz foi esse. Por esse processo depressivo, a medicação me levou de 72 quilos para 97 quilos. Que vai inchando a gente, detonando toda a nossa estrutura. Essa mentalização amorosa, baixei de 97 para 75 em 20 dias. Só mastigando mais, mentalizando-me seguro, sereno, saudável e feliz. A pauta é maior. Quero ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. E com isso, segurança e tudo mais. Minha pauta de trabalho é essa. E se você tiver pauta semelhante, ou colocar na pauta que você pretende, quando você visualiza onde o seu pensamento for enriquecido pelas suas intenções e desejos, a reprogramação está indo até a estrutura emocional, psíquica, moral ou física, e até espiritual. Mais ou menos claro? Pessoal, quem tiver pergunta, depois pode fazer pessoalmente com o Sebastião, se ele não se importar, tá? Sebastião, você faz a visualização para esse final? Vamos bem rapidamente, porque não é quantidade. Qual a nossa postura? Cada um vai intencionar exatamente o que gostaria de ser ou de tornar-se, sabendo que na essência consciencial do ser está o nosso reino divino. O Evangelho como possibilidades de tudo quanto gostaríamos no vir a ser.
Inspirando com suavidade, já acalmamos, pela presença do Evangelho no ar, as emoções, ansiedade, insegurança. Respiração acalma a ansiedade, a insegurança. Quando intencionamos que isso aconteça, multiplica-se as possibilidades. Mastigando um copo d'água aos golinhos, isso também pacifica a ansiedade, a insegurança e motiva a autoconfiança se eu mentalizá-la. Ou leva forças e estímulos para o desenvolvimento e a promoção dessas estruturas na construção da autoconfiança. Então inspirem, se abracem e comece a focar na serenidade, na paz de consciência, na tranquilidade interior, no entendimento, na fé inabalável, na intuição como fé vivenciada. Inspirem, vejam-se tal ou tais como gostariam de ser ou tornar-se. Como Joana nos ensina, o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, seguro, sereno, saudável, feliz. Vendo-se recuperado, planificado, assumindo as responsabilidades com os novos potenciais em curso e desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Para isso, as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas fornecem-lhe o energismo para reorganizar os complexos campos celulares, psíquicos e físicos, perispiríticos e biológicos. Harmoniza-os com as mensagens ou mensageiros químicos, hormônios pacificadores, e aumenta-lhes a produtividade pela presença da vitalidade, a matéria-prima, regida pela lei, conforme a pauta de cada qual. E Deus, vendo em nós o desejo sincero, o esforço bem direcionado, com certeza multiplicará 100, 1000 ou milhões de vezes mais, para que o nosso pensar seja semelhante ao nosso sentir e que o nosso falar seja confirmado pelo nosso agir. Pensar na verdade dando forma, sentir o que pensa dando vida, falar o que sente dando movimento e viver o que fala dando direção à própria vida. Muita paz, muito obrigado a todos.